Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão? Estão dormindo no ponto? Estão inteiros? Estão amocetados? Estão de lado? Estão de que jeito? Ah, aqui estamos daquele jeito, né? Estão cansados pra caramba do congresso que teve segunda, terça e quarta. O Amate cresceu a barba, a costeleta cresceu para baixo. Não, hoje a gente está aqui no parque porque o Amate ainda está em movimento. Ele está indo para Las Vegas antes, né? Porque a gente conseguiu fazer uma situação que não era tão esperada, porque teve a BR Rucon no ano passado, que fizeram o quê? Fizeram um evento só de brasileiros no evento de Vegas, na Defco. E foi tão legal que um monte de gente se interessou, então vai ter o segundo. Então eles foram antes, porque tem que fazer uns brindes, umas camisetas, uns negócios, e por isso que o Amate não está aqui. Pode ser que numa hora ou outra ele apareça por aí, que vai depender de como está o andamento que ele está chegando no hotel lá agora, fazendo check-in, então vamos ver como é que vai acontecer as coisas. Independente disso, em consideração a vocês, monstrinhos queridos, a gente está aqui para não deixar a bola cair. Então, o nosso convidado é o Kill Park, que alguns já viram, outros que não viram, estão aqui, essa pessoa maravilhosa ao meu lado, né? E que é professor da Federal de Uberlândia e está sempre com a gente, amigo de longas jornadas aí pra gente batalhar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa onde esteja, importante que você está aqui para mais um Red Zone. Eu, Alexandre Melini, pronto para começar mais um programa, e do meu lado está meu querido Kill Park, que vai trazer informações, pode se apresentar para nossos queridos ouvintes, acompanhantes e sei lá mais o que. Acompanhante é estranho, né, velho? Bom, eu acho que sem... Vou me enrolar muito não, né? Vamos para o que mais interessa. Meu nome está aí embaixo, a Melina já me anunciou, eu dou aula aqui na Universidade Federal de Uberlândia, fiz uma especialização em segurança muitos e muitos anos atrás, então é um campo aí que eu gosto, né? Em que eu atuo eventualmente, e estamos aí, espero que todos gostem desse programa. Sei que o Amate faz muita falta, né? Eu sei disso, mas enfim, né? Vamos dar o nosso melhor aí, não para substituí-lo, mas para trazer algumas informações para vocês. É isso aí, o nosso interesse aqui é deixar vocês informados e a gente faz o que for possível. É capaz dele aparecer aí, vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas. Bom, maravilha. A frase para a nossa querida semana, que é o primeiro programa de agosto, o mês do cachorro louco. Então já vou falar para vocês que o cachorro tá solto mesmo, tá? Então tá na cara que o cachorro tá louco. E a gente vai deixar para todo mundo ficar bem feliz, né? Uma frase que é assim, ó, para não piorar o mês do cachorro louco, ado, cada um no seu quadrado. Vocês vão entender por quê no desenrolar das coisas, né? A gente tá vivendo um cenário que tem muita gente se metendo no que não sabe. Muita gente se achando especialista, muita gente achando que é retentor de informação. E, esse congresso foi extremamente legal, que a gente acabou de fazer o 12º Fórum de C-Certs, Fórum Brasileiro de C-Certs, promovido pela CERT-BR, né, que tem uma parceria com a NIC-BR também, foi lá no World Trade Center em São Paulo. Segunda, terça e quarta. Segunda e terça palestras, foram 23 palestras, um painel, o painel que eu e a Marte trabalhamos nele, e mais 10 workshops, todos relacionados à MISP, né? Muita coisa de mercado financeiro, muita gente da Febraban, foi bem legal mesmo, conteúdo ótimo. Cristina e Klaus, os organizadores, mais uma vez, é sensacional, um evento de graça para acolher 1.300 inscritos, né, que não é pouca coisa, né? Só de catering que você faz, café de recepção, café da manhã, almoço para todo esse monte de gente, café da tarde, e ainda promover um happy hour na segunda-feira, tem que bater palma para eles, pela organização, para todos os presentes, né? E os dois patrocinadores principais, que foi a Pura e o outro, eu não estou me lembrando o nome agora, a Enigma, isso, a Pura Enigma, e tinha um patrocínio também da Canri, né? Da Canri, da
do danadinho aqui, né, da Curry, né, que todo mundo sabe o que é o Tim Curry, e foi sensacional, não tenho o que falar, né? Como destaque, a gente pode falar que a maneira como eles estão fazendo análise em cima de flow de rede foi bem legal, isso apareceu. Deixou claro que a gestão de vulnerabilidade tem que ter alterações, né? Não é só a CVSS, a gente tem que trabalhar com EPSS, outras categorizações de problemas para as pessoas se situarem melhor. Tinha a presença do polonês, o Piotr Strzelski, que é do responsável pela... Qual que é o nome deles mesmo? Eu nunca lembro o nome da... Você lembra que o nome é da Polônia, Shadow Servers, isso, laranja e preto, o símbolo deles. Troquei uma ideia com o Piotr, muito legal a visão do cara. Estava para falir, para fechar, porque não tinha como tocar o barco. A União Europeia foi lá e bancou o cara. Hoje ele está com 36 servidores só para coleta de informação, e mais 20 em Deep in Dark Web, coletando informação e fazendo análise de ranço. Isso é muito legal, cara. E ele colocou lá uma situação de como está o Brasil, a América Latina, o Brasil, no mundo. O Brasil aparece ou está em segundo, ou está em terceiro, ou está em primeiro lugar. Então, se tem coisa ruim, a gente é bom. Nas coisas ruins, a gente é bom, né? É triste até falar, não é mesmo, Kio? Porra, cara. Difícil, né? Difícil. E muita situação de ransomware, muita situação de phishing, e vetores de ataques que são novos estão começando no mundo, começa por aqui. Então, já virou um laboratório o Brasil para a POC de sem vergonha. Então, os caras estavam alertando para isso. A gente também fez questão de mostrar o quanto a educação pode melhorar essa problemática, porque tem muita gente se metendo a falar, porque a gente está falando do cada um do seu quadrado, né? Tem muita gente que está falando muito difícil, as pessoas não entendem, então está criando um vale onde tem pessoas que trabalham sério, em termos de segurança da informação e tecnologia, um monte de gente que está no oba-oba achando que é mina de dinheiro, e a gente completamente ignorante. Né? Saiu, inclusive, a OpenSSH, né? Eles fizeram OpenSSF, né? Eles fizeram uma apresentação de um relatório no dia 16 de julho que mostra todas as dificuldades e problemas que foram constatados com desenvolvedores em termos de segurança. É um material super legal, vou mandar para você, que você não tem isso daí, tem, cara? Não tem não, pode mandar que eu agradeço. Para você, beleza, para nós que mexe com coisa de educação, de conscientização, você vai ver que legal que é. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 400 desenvolvedores pelo mundo, e você vê que a situação está caótica, os resultados são assustadores. Então, assim, foi bom, né, de um lado, porque com congressos assim que você consegue jogar as cartas na mesa, discutir com pessoas inteligentes e mostrar que tem coisa errada. Mas tem gente que fala besteira. Sempre vai ter. Né? A gente tem exemplo de advogados que apareceram para falar colocações de como estão sendo os approaches da NPD, as novas regulamentações das leis que foram colocadas, de informação de ransomware. Mas também é culpa nossa, porque se nós não fizermos nosso trabalho corretamente, sobra espaço para outras pessoas de fora quererem nos ensinar como trabalhar. E a advogada adora, estão matando cachorro a grito, né? Então falou que tem lei no meu, o que eu vou te dizer que vocês têm que fazer isso? Não, pera lá. Entendo o que estão pedindo antes de falar que aquilo está escrito na pedra, né? E mesmo assim, a gente sabe muito que tem tanto decreto e alteração de lei que nem por isso vai estar escrito na pedra. Aqui, em algum tempo, você pode perceber que aquilo está completamente errado. Assuma meia culpa, meia máxima culpa, e vai lá, acerta o que tem que acertar para a gente prosseguir. Então, foi bem bacana, né? De novo, não perco o ano que vem, o 13º, número emblemático aí, cabalístico, para a gente participar. É de graça, é complexo, é completo, né? E você tem uma chance de fazer um networking que poucos te proporcionam isso, né? Eu falo que é de graça é importante porque isso foi o CertBR que eles estão de parabéns. Beleza. Passando para o próximo item, assim, que a gente vai ver o que vem para frente,
Vem agora a Black Hat, vai vir a Defcon, né? Então começa a Black Hat agora de 3 a 8 de agosto, a Defcon de 8 a 11 de agosto, junto a um pedaço aí do dia 3, né? Que vai ser no sábado, se não me engano, dia 3 agora. Já vai estar a BR Ruicon lá com o Amati, o Bordini, o Anquises, o pessoal fazendo uma coisa bacana, né, que é os brasileiros em Vegas. Então isso vai acontecer, já está tudo preparado. Aí vem a RNP vai fazer algumas discussões sobre educação na semana que vem em Brasília, na outra semana, dia 13, né? Depois, comecinho de setembro, a gente tem Underground Economy, que é na França, e depois mais para frente a gente volta a falar nisso. Então a gente fecha aí o mês e tem outros detalhes, né? Se a gente parar para pensar, quando tem a Black Hat e a Defcon na sequência, vai ter muitos eventos que é da CrowdStrike, da Microsoft, que pega todo mês de agosto. Eles aproveitam e fazem tudo agora no mês de agosto. Palo Alto. Então, o que a gente for pegando de informação, a gente vai trazendo para vocês. O mais importante, né? Fiquem ligados nessas comunicações para vocês poderem participar. É importante participar desses eventos, conhecer pessoas, é importante. Sai da casinha. Tá? Não tem graça nenhuma você ficar falando, invadi o Facebook da minha prima. Isso não é vida, gente. Vamos melhorar. Né? Vamos entender melhor as coisas para ser mais úteis, vamos dizer assim, né? Não que saber o que a prima está fazendo não seja útil, não confunda. São eficiência e eficácia. A gente tem que entender a hora de qual vai à frente. E necessidades também, né, Kio? Bom, esses são os anúncios que a gente podia para começar o nosso programa de número 140, né? 1º de agosto, um inverno que nem teve cara de inverno quente para danar. E esse inverno quente está provando que mais coisas estão para acontecer. Começou a Olimpíada no primeiro dia, na sexta-feira, na abertura, já teve problema que criaram um incêndio criminoso nos controles das estações de trem para impedir as pessoas de se locomoverem com metrô e trem. Foi um caos lá, mas deu tudo certo, conseguiram fazer. Aí vem aqueles problemas de religiosidade, né, as coisas que a França colocou que mexeu com o mundo inteiro, muita gente já pulou fora de patrocínio e não fica por aí. Ontem, né, aconteceu um ataque que ainda estava impactando hoje várias situações nas Olimpíadas em Paris, porque sabotaram centrais de cabos óticos. Então, a comunicação, transmissão de informações para vários locais do mundo foi bastante danificada e prejudicada no dia de hoje. Cara, você não acha chato quando isso acontece, que o cara começar a misturar Jogos Olímpicos, cara, que é um negócio para unir os povos, e aí já começa a ter viés ideológico, viés religião, viés político, briguinha. É muito chato isso, né, cara? Pô, vai lá, joga e fala o que tem que fazer, cara. Barão de Cupertã tá assim no caixão dando pirueta, bicho. Na verdade, na teoria, como você bem colocou, na teoria, fundamentalmente os Jogos Olímpicos deveriam servir para você criar um momento de união, né, em que as pessoas deixassem um pouco de lado os problemas, os conflitos. Então esse é o espírito olímpico, mas na prática a gente sabe que as Olimpíadas, elas não de hoje, já de há muitos anos, décadas, centenas de anos até, que qualquer que seja o tipo de organização que a gente pode dizer de Jogos Olímpicos, são utilizados para fins políticos, né? Então a gente teve ali aquele famoso episódio quando o Hitler se negou a entregar a medalha para os atletas negros, né? Por exemplo, que a Alemanha nazista, ela tinha ali a ideia da organização dos jogos naquela época era de provar superioridade, que é o que eles pregavam, né? A superioridade alemã, e não foi isso que aconteceu em vários esportes. E para piorar, como eu acabei de falar, né, alguns esportes os ganhadores eram negros. Então, isso foi um evento famoso, né, quando o Hitler abandonou lá o estádio, se recusou a entregar os prêmios. Jesse Owens, né, que era o americano que ganhou tudo, corrida, então,
avisamento, é verdade. Só tô dizendo isso para mostrar aqui, né, que infelizmente essa questão do espírito olímpico de deixar os conflitos de lado e virar uma grande união, um evento de união, né, humana e de solidariedade, dos espíritos elevados, na prática, infelizmente, a gente sabe que quando a politicagem se mete no meio, o que acontece é isso que a gente está vendo. Aqui, só um adendo, se me permite, Ameline, aqui em Uberlândia acontece bastante problema com fibra ótica, mas não por sabotagem por conta de eventos, e sim porque o pessoal roubar fio de poste, e obviamente, né, o bandido ele não consegue diferenciar, ele não sabe o que é diferenciar uma fibra ótica de um condutor, eles querem roubar os cabos para vender cobre, né, mas, enfim, e aí eles rompem e levam tudo junto, e aqui é a coisa assim complicada. Tem muita gente que fica aí com internet intermitente por aqui por conta disso. O roubo de cabo, né? Principalmente aí esse pessoal que quer roubar os cabos condutores para cobre e acaba levando tudo junto, inclusive as fibras. Assim, internet é essencial, a gente sabe que é uma ferramenta essencial hoje em dia, independente de qual é a sua profissão. E seja por motivos políticos, né, e coisas, vamos dizer, mais organizadas com finalidade política, como esses eventos aí que estão acontecendo na França, seja por conta de bandidagem, vamos dizer, mais baixo nível, né, o efeito acaba sendo o mesmo, você fica sem a ferramenta, né, que é essencial. Então, e isso, infelizmente, a gente não consegue. Controle é muito complicado, né? Porque você pode colocar agentes de segurança em alguns pontos-chave, mas você não vai conseguir cobrir a rede inteira. É inviável. É físico, né, cara? A transmissão é física. Mudou de cobre para fibra ótica para melhorar. Só que vai o ignorante lá, me corta um chumaço de fibra ótica, impacta muita gente. Não tem o que fazer. Exato. Talvez então, assim, eventualmente, não sei se as tecnologias wireless, ou eventualmente a última milha, o pessoal chegar num ponto em que o wireless chega numa velocidade consideravelmente próxima, né, aí talvez nós tenhamos uma situação em que precisa se proteger alguns pontos específicos, antenas, mas não é isso que nós temos, né? Ainda a distribuição em fibra ótica é imbatível, né? Então, infelizmente, a gente vai ficar sempre sob esse tipo de ameaça constante que se rompe a fibras, por que razão for, o serviço cai, né? Então, é isso. É um pedaço, né? E é um pedaço, porque primeiro taca fogo no negócio, depois agora mexeu com fibra ótica, ainda antes, né? Um pouco antes, uma semana antes do início das Olimpíadas, a gente noticiou que foram registrados no início do ano mais de 700 DNS diferentes querendo ludibriar as pessoas, né? No total foram 7.000 registrados. Então você vê que quanta coisa eu acredito que ainda vai aparecer. Né? Muito eles jogam um pouco de areia por cima para que ninguém veja o problema de fato, mas eu ainda acredito que tem muita gente impactada com ingresso, tem muito roubo de informação ainda, e não é só interrupção da informação, mas eu acho que a informação está sendo lesada e vai aparecer. Claro. Vai aparecer. Claro, com certeza. Isso é quase que inevitável na nossa sociedade, né? Infelizmente, a gente sempre fala, e todas as conversas que eu participei aqui, inclusive, né, eu sempre falo para as pessoas, e aqui também fiz isso, da questão da educação, de apontar que as pessoas precisam ter o mínimo de conhecimento sobre as ferramentas que elas usam, né, assim como, por exemplo, na teoria, já há algumas décadas já, que quando você vai tirar uma carteira de motorista, mudou um pouco o sistema e você tem que fazer aquelas provas a respeito de mecânica básica, etc., né? Eu acho isso bom, né, se fosse levado mais a sério, porque tem muitas ferramentas que não basta você usar, você tem que conhecer minimamente, justamente porque aí você evita esse tipo de
esse tipo de ataque, né, sofrer essas fraudes, etc. Né? Então, às vezes, um conhecimento que nem é tão profundo te salva de muitas situações complicadas. Mas, infelizmente, a gente vive uma realidade em que uma boa parte daqui do nosso país é de analfabeto ou analfabeto funcional. Então, como é que você vai querer que um analfabeto funcional entenda minimamente como é que funciona um computador, ou o sistema operacional, a internet? Não vai acontecer, né? A gente tem problemas muito maiores de educação que estão aí há centenas de anos já rolando e precisaríamos resolver isso para ter uma base mínima para poder aí sim construir esse tipo de conhecimento. Não é porque está na Europa que está melhor que a gente também, tá aí a prova. Não, também. Muitos países lá também não estão muito melhores, não. Sim, de fato. Pois é, e a gente, falando em coisa que você tirar coisas de circulação e faltar comunicação, na semana passada retrasada, né, a gente falou muito do que ocorreu com o episódio da CrowdStrike, né, porque deu problema com a atualização da CrowdStrike, impactou um monte de servidor Windows, mas não ficou só por aí, cara. Terça-feira agora, tá? Ou seja, antes de ontem, o mundo inteiro foi novamente impactado, né? Porque teve um problema seríssimo de DDoS, que agora a Microsoft assumiu que houve um ataque de DDoS em massa contra eles, e a Azure ficou fora do ar a terça-feira por horas, né? E aí tem dois caminhos, assim, a meu ver, né? Um é eles detectaram que foi realmente um ataque de DDoS. Beleza, bacana, ataque de DDoS. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando a Azure veio para o mercado, ela demorou 8 anos, que foi 8 anos depois da AWS iniciar os trabalhos, né? Anos depois da IBM iniciar trabalhos de cloud, né? Alguns... bem próximo ali com GCP e que é a Google, né, ali com a Microsoft, mas em relação, por exemplo, você pega uma IBM, você pega uma AWS, eles procuram em quê? Ter uma maior possibilidade de distribuição de informação e possibilidades de conexões para que você não seja impactado. Eu vejo a Microsoft com um viés um pouco diferenciado nesse ponto. Ela se preocupa em querer facilitar e ter os picos de adesão, né? E aí isso pode facilitar um ataque como esse de DDoS, porque o cara pode achar que está tendo uma nova entrada de usuários e, na verdade, era um problema que estava para estourar e estourou. E aí vamos correr para consertar. Estou falando besteira, que você pensa assim também, você já pensou nesse ângulo também, o que você acha disso? Na verdade, a gente tem categorias distintas de problemas e alguns, eles realmente são de difícil tratamento, né? Existem, lógico, algumas heurísticas que são aplicadas aí por vários provedores de serviços e pessoal especializado da área para tentar coibir ou mitigar os ataques tipo denial of service. Mas você conseguir evitar completamente, eu diria que é quase impossível, porque é pela própria concepção da coisa. Como é que você vai conseguir filtrar 100% do tráfego, falar, não, isso aqui com certeza é tráfego espúrio, a gente que está tentando, né, derrubar o serviço, isso aqui é legítimo, né? Então, você, repito, né, existem as heurísticas, existem, lógico, pessoas que estudam, aplicam certas estratégias para tentar mitigar, mas simplesmente fazer com que isso não ocorra, eu acho muito, muito difícil, para não dizer impossível, né? Vamos falar assim. Agora, claro, quando você também, por outro lado, facilita demais, né, o acesso ao serviço e tudo, aí você está abrindo mais portas para diferentes agentes de ataque. É complicado. Deixar esse lado mínimo privilégio, né, cara? É complicado porque é aquela história que a gente vê muito na segurança de quando você aumenta o nível de segurança, o que você está fazendo? Você com certeza está dificultando para o usuário, está trazendo mais dissabores para o usuário. Então é aquela história. Para você fechar um equipamento, né, para você utilizar métodos de autenticação múltiplos, etc., você faz o quê? Você obriga o usuário a decorar várias senhas diferentes, ao usuário usar as questões de biometria dele, etc., 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 enquanto que muitas vezes as pessoas até acabam
querendo desabilitar, porque eu falo assim, não, aí, mas para eu entrar no celular, eu tenho que entrar com a biometria, eu tenho que dar uma senha no serviço, não, isso está muito desagradável, eu quero simplesmente só conseguir bater o dedo ali e usar qualquer coisa. Então, assim, quando você aumenta o nível de segurança, você automaticamente está trazendo mais complicações para o uso dos recursos. Isso é inevitável. Então, o ideal é você tentar sempre estabelecer qual que seria o equilíbrio, o balanço, para você ter uma certa quantidade de segurança e, ao mesmo tempo, não deixar os serviços não dificultar tanto o acesso para o usuário, né? Agora, esse balanço, é óbvio que para cada tipo de serviço, para cada recurso que nós estamos falando, o balanço é diferente, né? Então, é difícil. Eu concordo com o que você está falando, que existem sim algumas provedoras de serviço, né? Provedoras de infraestrutura, recursos e softwares e afins, que de fato têm uma política mais voltada para vamos facilitar o máximo possível. Mas aí é o que eu acabei de falar. Muitas vezes isso significa que você está abrindo mão de certos controles de segurança. Então, não é aconteceu realmente na sequência, né? Infelizmente aconteceu na sequência de uma situação que teve com a CrowdStrike, né? Que não tem nada a ver com o CrowdStrike agora. Não. Mas essa situação mostra algumas fragilidades que a gente está alertando há algum tempo, que por mais que tenham as heurísticas, os controles, as metodologias de verificação de tráfego, os componentes que fazem essa verificação de tráfego, tudo isso, né, muita gente está deixando alguns conceitos de lado, né? Por que conceitos? Né? Os pilares da segurança. Você precisa ter, né, a integridade, confidencialidade e a disponibilidade. Então, para você impedir, né, que esses 3 pilares da segurança não sejam impactados, alguns cuidados devem ser tomados minimamente. Por isso que a gente fala do mínimo privilégio. Quando você começa a facilitar demais o uso de certas coisas, né, muitas vezes, se você não planeja direito, você pode ser impactado. Esse é um caso que eu não gostaria de dizer com todas as letras que é o que aconteceu, né? Mas desconfia-se que possa ser algo nesse sentido, pelo tanto que a Azure, de uma hora para outra, deu um crescimento e distribuição mundial, né, que estão incentivando as pessoas, inclusive, a utilizar de várias formas, vários comércios, maneiras como botar ela no mercado. Só que aí pode vir uma coisa dessa aí, foi oportunista, vamos dizer, né? Oportunista, aproveitaram da situação e me enfiaram um ataque desse que derrubou e impactou muita gente na terça-feira, que quem já estava querendo processar muita gente por causa do outro problema, vai botar na mesma conta também, cara. Certeza, né, cara? Você acha que não? E, na verdade, a gente tem que analisar também a questão de que esses serviços, eles têm, obviamente, para clientes diferentes, existem contratos diferentes. Mas você vê lá aqueles contratos para clientes mais de topo, vamos falar assim, né, mais high, os clientes mais importantes, você vê que tem contratos que tem o SLA, né? O Service Level Agreement. Então aí, nesse caso, esses problemas acabam entrando na seara legal mesmo. Por quê? Porque, descumprimento de contrato, ele propõe para a gente ali, estou falando, né, no geral, essas empresas que provém serviço de cloud, ele prometeu aqui uptime de 99,999, lá os 49, 69, né, significa isso, né, 99,999, e aí se você fica com disponibilidade de umas horas seguidas, faz a conta aí, né, 4 9, 5 9, quanto que 3 horas seguidas não significa proporcionalmente. Então, isso realmente é algo que tem que ser discutido, mas, assim, é um jogo de gato e rato, não adianta. Isso não é só da computação, né? Qualquer tecnologia é assim. As pessoas tem as pessoas que querem usar a tecnologia para, vamos dizer, para coisas boas, né? E tem gente que quer usar para o mal. Então, isso sempre vai ser assim, né? O que a gente precisa fazer é isso. Eu acho que trabalhar com a educação, para que cada vez mais pessoas estejam cientes do básico, né, relativo à segurança, e também, lógico,
né, coibir esse desejo, muitas vezes, das empresas de cortar caminhos para aumentar o lucro. Então, existe, claro, esse balanceio. A empresa está aí para lucrar, o lucro ele é importante, ele é parte importante do porquê a empresa existe. Mas tem que ter, de novo, é uma questão de balanço. Você não pode só simplesmente querer lucrar ao máximo e esquecer, né, das questões de segurança. E com o que a gente anda vendo de tendência mundial nesses últimos anos de migração massiva de serviços para cloud, né? Então você vê uma migração gigantesca. Isso está ficando cada vez mais crítico, né? Então é isso. Antigamente, muitas empresas tinham lá as coisas on-premises, os seus data centers pessoais, particulares, né, a sua infraestrutura toda sob controle próprio da empresa, e hoje em dia a gente vê muita gente migrando para o modelo de cloud. Então, quedas desse tipo de recurso, elas estão ficando cada vez mais importantes e impactantes nos negócios mundiais. Essa é a tendência, né? Então, de fato, isso vai ficar cada vez mais crítico. É assim mesmo. Bom, vamos ver o que vem por aí, cara. Eu tô achando que vai aparecer um monte de processos contra eles e vai crescer. É provável. É bem provável. Bom, agora uma notícia que essa aqui vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha. Cara. Muita gente com a pulga atrás da orelha. Principalmente empresas certificadas em PCI ou, no mínimo, as pessoas que são certificadoras de PCI. Por quê? Porque a DigiCert, que ela fornece, como é que a gente fala? Fugiu o nome da palavra agora. Certificados? Certificados para um monte de empresa, certificados profissionais. A DigiCert assumiu no mercado que estava fazendo um cálculo e análise errada sobre as validades dos certificados e um mínimo de segurança necessária para tais certificados. Então, o que acontece? Eles vão simplesmente revogar em massa uma pancada de certificado que as pessoas vão ter 24 horas para refazê-los. Cara, tem neguinho que trabalhou tanto no problema da CrowdStrike que ele já está começando a pedir demissão, porque vai passar o final de semana trocando certificado de máquina, hein, cara? O deploy. Aí que está o problema, né? Para quem não conhece muito sobre o que a gente está falando, essas cadeias de certificação, existe um problema a ser tratado que é o deploy, justamente. Tá? Inclusive, eu não sei exatamente como que ela vai revogar, porque tem essa também. Fazer revogação de certificado, dependendo... Né, dependendo do tipo de certificado e tudo, a revogação ela não é tão simples assim, né? Então tem a ver com o problema do deploy e tal. Vamos ver o que vai acontecer. E de fato, isso é interessante, né? Porque na teoria a certificação, estes certificados eles existem para implementar mecanismos de segurança. Se a certificadora, que é o que a gente chama de Trusted Third Party, né, o terceiro que a gente tem confiança nele, é o terceiro confiável, se ela prova que ela tem um problema de processo, ela se torna não muito confiável, né? E aí as coisas começam a acontecer. Então, de fato, eu estou curioso. Eu não sei. Esse tipo de coisa, infelizmente, muitas vezes não se libera os detalhes das implementações, né? Por questões de própria segurança, e segredo profissional, né, e tal, mas porque essas coisas acabam impactando também no grau de confiança que se tem nas empresas e tudo, então, enfim, mas eu tenho curiosidade, eu queria saber como é que vai ser esse processo aí de revogação, né, como é que ele vai ser gerenciado. Eles não assumem qual a quantidade real, mas eles acreditam que chega a 4% do total. Cara, só que o total é muito grande, gente. Não, é certificado pra caramba. 4% de certificado emitido por eles é coisa pra caramba. Aí, para assustar, foram todos os certificados que foram emitidos entre agosto de 2019 e junho de 2024.
Ou seja, são 5 anos de certificado. Tem certificado que já caducou, tudo bem. Ok, beleza. Esses daí menos mal, né? Mas vamos já lá. Já por si só expiraram mesmo. Mas, cara, e o resto? E de repente eles falam assim, eles expiram, vai bater lá, vai falar que está sem certificado, e o povo vai ficar maluco porque não vai ter um SSL, por exemplo, funcionando direito, alguma situação de criptografia que não está averiguada. Cara, é um tiro no pé, e esse aqui é para assustar, a gente vai ficar de olho para ver o que acontece. Eu também não acho que ainda vai mudar assim, cara. É aquilo que você falou, prevejo muito coitado de profissionais coitados da TI ali, tendo que ficar caminhando com a pendrive na mão, levando os novos arquivos de certificado para as máquinas. É isso. Tem certos pontos que, quando as falhas acontecem, elas são bastante complicadas de gerenciar. Por exemplo, o que a gente estava falando aí, que você falou rapidamente da CrowdStrike, né? Aquele problema que eles apresentaram é complicadíssimo. Por quê? Porque os sistemas de segurança, eles executam normalmente em kernel mode, ou seja, eles estão ali no mesmo nível do sistema operacional. Por uma série de motivos que não vem ao caso discutir aqui, que é muito techniquez e a gente demoraria muito tempo a explicar. Mas, e aí, quando acontece um problema daqueles lá, não é por isso que o sistema operacional ele capota, porque esses softwares eles estão ali dentro basicamente são dentro dos próprios kernel que se instalam, né? Então, se dá um problema desse naipe, acabou, capotou a máquina. Você vai fazer o deploy da solução como? Só que hoje é físico, você tem que levar lá, porque a máquina já capotou, você não vai conseguir estabelecer conexão, não tem SSH, não tem nada, ela capotou. Você vai ter que levar lá, desfazer o que foi feito no kernel do sistema operacional para poder botar a máquina. Então é isso, tem certos problemas que não são de fácil solução. Você não consegue apertar um botão mágico e distribuir a solução para todos os lugares que precisa. Não precisa, não consegue. Então, né, é isso aí. É isso aí. Bom, para vocês verem como a coisa está ficando feia, eu acho que o mês de agosto vai ser parecido pra caramba com o mês de abril, que abril esse ano bateu recorde, né? O mês de abril de 2024, a quantidade de problema que a gente anunciou foi assustador. Eu acho que esse mês também não vai ser muito diferente, né? A Ferrari, que já foi impactada há um tempo atrás, ela sofreu um ataque de deepfake monstro. Os caras conseguiram fazer, né, uma amostragem da voz do presidente da Ferrari, né, e ele, através de uma mensagem enviada pelo WhatsApp para um diretor financeiro, chineses estavam pedindo, né, para que fosse feita uma mudança financeira, um trâmite financeiro gigantesco, só que como eles tinham se ferrado há um tempo atrás, que inclusive a gente notificou aqui no final do ano passado, eles criaram, cara, uma frase de código. De segurança. Então, e aquele livro, se não me engano, foi isso. E aí, você... como é que ficou aquela história do livro que a gente estava lendo lá, que vai fazer isso, aquilo, os caras, não sabia responder, gaguejou, desligou e acabou a comunicação por um triz. E eles fizeram questão de divulgar isso justamente para mostrar que há meios de você poder se prevenir de alguns tipos de ataques. Isso eu achei muito legal, cara. Né? O cara combinar uma frase senha, né, para um combinar. E aquele livro, qual é o nome do livro que você falou para mim ler? Quebra os caras, cara, porque não tem escrito em nenhum lugar. Né? Isso, Armelini, você está falando de um caso que é um caso emblemático porque envolve uma empresa de renome reconhecida, muito dinheiro, né? Uma empresa que vale muito dinheiro e que movimenta muito dinheiro. Mas acho que é interessante usar esse caso e rapidamente falar para as pessoas que, assim, o que acontece? Como é que você se identifica? Né? Você se identifica de algumas maneiras diferentes. Então, você tem assinatura, estou falando agora não de certificado, estou falando de assinatura mesmo. Você vai lá e assina um papel, então isso é uma representação da sua identidade, que é você que está efetivamente fazendo, né, a assinatura daquele contrato, enfim. Você se identifica com o que você é, né? Então tem sua aparência, sua voz, né?
e com as questões biométricas que têm relação com isso, com o que você é, né? Então, íris, digital e etc. Muito bem. Com essa questão das inteligências artificiais aplicadas em certos campos, como, por exemplo, a questão do deepfake, né? Hoje em dia, eu falo para as pessoas, você tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que apareça uma pessoa que você conhece, falando com você, é a imagem da pessoa, é a voz da pessoa, ainda assim você tem que desconfiar. Porque é esse o ponto em que nós estamos, certo? Deepfake, se você tiver material suficiente da pessoa falando, e não precisa ser muito não hoje em dia. Então, por exemplo, só a gente aqui, né, que já tem material ali no YouTube e coisa assim, pronto, já é o suficiente, tá? Então, neste caso, o que é interessante? É interessante salientar isso que você falou, de por que eles não caíram nessa história. Eles não caíram nessa história porque eles tinham um método de segurança implantado, que era o quê? Não reconheça apenas pela voz ou pela imagem. Você usa um conhecimento que, na teoria, só as pessoas de fato verdadeiras teriam. Ou algo que você sabe, exatamente. Exato, e daí pode ser uma coisa tão simples quanto você falar, olha, tá desconfiado, pergunta, qual é aquele livro mesmo que você tinha me recomendado? Ou qual foi aquele filme que você me falou mesmo que eu queria assistir? Desde coisas simples desse jeito até, obviamente, coisas que são conhecimentos um pouco mais aprofundados, né? Há pouco tempo atrás eu falei isso para minha família, inclusive, que correndo muito aquelas fraudes de WhatsApp, né? Olha, mudei meu celular e agora é este, né? Então, por favor, me deposite um dinheiro. E aí o pessoal da minha família perguntou: o que a gente poderia fazer para não cair nisso, né? Olha, para não cair nisso, usa esse tipo de estratégia. Fala assim, a pessoa começa com uma conversa meio, preciso de dinheiro. Então você pergunta para ela, fala assim, nossa, e qual foi o primeiro carro que a gente teve mesmo na nossa família? Pronto, acabou. Entendeu? Qual foi o primeiro carro que você teve na família? Qual que foi o... Começa a perguntar coisas que só realmente a pessoa deveria saber, né? Isso acho que é um conhecimento válido que todos nós deveríamos começar a aplicar, tá? Ter essas perguntas de segurança, porque é isso. Infelizmente, hoje em dia, não basta mais você olhar, é a pessoa, eu conheço ela, é a voz dela, é o rosto dela, não, porque não garante, pode não ser. Posso nem ser eu aqui neste programa, talvez seja uma outra pessoa que esteja usando a minha imagem e a minha voz, né? Não, sou eu mesmo. Mas enfim, é isso, senhores, tá? Eu acho que esse uso de vamos dizer, passcodes, né? Assim, desse conhecimento aí, dessas frases. Isso é interessante implementar em vários níveis diferentes na nossa vida, viu? Muito legal, cara. Cara, e eu achei bacana porque foi muito feio quando no final do ano passado a Ferrari teve um vazamento de dados que expunha clientes, imagina clientes que tem milhões, porque não é barato um carro deles. Então, a gente está falando de multimilionário para cima, né? De multimilionário para bilionário, é isso. Cartões de crédito, tinha muita coisa que foi vazada e eles assumiram um erro, porque eles colocaram isso só na mão do pessoal de comunicação e não deu a atenção devida. Isso regrediu contra eles. Teve vários processos do GDPR contra eles, de pessoas em outros países, de países distribuidores da marca contra eles. Então, eles deram uma baixada de bola. E é legal eles mostrarem isso, porque, olha, também dá uma bola dentro, né? Nós também não damos só mancada. A gente fez o negócio, melhorou e divulgaram, né? Então, serve de exemplo para os outros e mostra que eles mudaram também o comportamento. Então, eu achei muito bacana, por isso que eu achei legal trazer essa mensagem aqui para vocês. Bom, e olhando aqui, já começou o feedback do problema do CrowdStrike, né? A Delta Airlines está processando tanto a CrowdStrike como a Microsoft, né? Dizendo que teve um prejuízo de 350 milhões a 500 milhões de dólares por ter ficado aquele tempo fora de funcionamento nos aeroportos. A própria Microsoft já acredita, junto com a CrowdStrike, que eles vão ter impactos que podem vir a chegar a 15 bilhões em termos globais de processos contra eles. Cara do céu,
Será que vamos ver uma situação, uma mudança de paradigma que pode chegar a impactar tanto o CrowdStrike como a Microsoft? É sério mesmo, cara? Pancada, hein? Eu acho, esse caso da CrowdStrike, o que me impressionou de verdade foi que é um erro muito grande no processo de teste deles, né? Faltou, né? Fazer um deploy, porque é um problema que, se fosse um problema que acontecesse por uma conjuntura muito rara, né, de eventos, mas... Mas eles fizeram o deploy e praticamente imediatamente todos os serviços começaram a capotar. Então isso denota uma falha grave no processo de testagem de produto deles. Isso que foi o que mais me impactou, porque nós sabemos, os sistemas informacionais eles estão cada vez mais complexos. Tá? Então a gente tem uma gama enorme de problemas que podem acontecer. Ok, tudo bem. Né? Mas é para isso que quanto mais crítico o produto ou serviço que você presta, maior tem que ser o seu cuidado com desenvolvimento e teste. E aí, quando você vê um serviço que, ao deploy, e imediatamente você começa a ter a queda nos sistemas gerais, globais, isso é um problema seríssimo da parte de testagem deles. Claramente. Né? Então, assim, é aquela coisa, se você para e fala, olha, não, mas dos nossos clientes, 0,001 foram afetados, e porque é uma condição rara de um certo hardware junto com o sistema operacional, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A base de clientes que foi paralisada foi enorme. Então, realmente, eu acho assim, me pergunto, será que isso tem a ver? Eu não sei, eu não acompanhei, particularmente, eu não acompanhei números de funcionários, etc., da CrowdStrike. Mas será que a CrowdStrike embarcou também dessas demissões em massa que a gente vem acompanhando aí nos gigantes, Google, Microsoft, Amazon? Será que isso aconteceu lá também? Então, assim, existe um nível de mão de obra que você precisa manter para conseguir garantir o seu serviço. Exato. Não, e não só o know-how, né? É uma questão também disso que eu acabei de falar. Aumenta-se a complexidade, você precisa de mais gente. Então, é aquela história. Tudo bem, de novo, eu entendo, lucro é uma parte essencial do porquê a empresa desempenha o papel dela, mas, por outro lado, a empresa tem que ter a consciência de que não é lucro a qualquer custo. Então, existem uma série de questões que a empresa com as quais ela tem que se preocupar, além da segurança, né, da informação, né? A gente que discute muito sobre isso, que é o nosso ramo, basicamente, ali, vamos dizer assim, ou uma parte importante do nosso ramo de atuação, mas existem outras preocupações que a empresa também tem que ter. E aí, se ela não tem, eventualmente, a gente vai começar a colher os resultados disso. Tá? Então, assim, esse foi o erro, não precisa nem ser muito especialista para afirmar isso. A mim, parece claro que existe um erro gravíssimo de teste ali dentro no processo de teste dessa empresa. Claramente, né? E aí é isso, né? Às vezes não sabemos se é por educação, né? Se é por educação, se é por falta de pessoal, ou processo que foi ignorado. Isso aí, talvez a gente nem saiba como que isso vai acontecer. Né? Infelizmente. O que a gente descobriu foi o que você falou. Ele saiu do ambiente comum de usuário e esses aplicativos, pela complexidade e abrangência de informações de cada ambiente, ele entra no kernel. Ele tem que executar. Foi ali que deu um impacto, né? Então, mas agora. É isso. Programa Edzone.